Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem. Galerinha, a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, a nossa aula, vai ser sobre o uso do repertório sociocultural, certo? E apesar de parecer complicado, de ser uma expressão que aparentemente é difícil, a primeira coisa que eu trago para vocês é justamente o que é repertório sociocultural. Gente, como o próprio nome já diz, repertório sociocultural é você saber utilizar várias áreas de conhecimento. É você conseguir trazer para o seu texto diversas áreas do conhecimento. E quando eu falo em várias áreas de conhecimento, eu estou falando de conhecimento de uma forma geral, né? De disciplinas no geral. Então, a área de história, de filosofia, de sociologia, da política, da economia, da saúde, da cultura. E você também conseguir juntar tudo isso às suas experiências individuais, ao que você já tem de conhecimento de mundo. Então, você conseguindo trazer tudo isso para o seu texto é justamente você atender ao repertório sociocultural, que é fortemente e exigido pela prova do Enem, tá certo? E aí vocês podem perguntar para mim o seguinte: professora, e para que eu tenho que trazer um repertório sociocultural na prova do Enem? Qual seria a minha vantagem ou quais seriam as minhas vantagens? Eu poderia responder para vocês de várias maneiras, mas eu selecionei 3 importantes respostas. A primeira delas seria que, automaticamente, quando você faz uso do repertório sociocultural, você apresenta ideias que são inovadoras. E essas ideias inovadoras, elas não são tão previsíveis. Então, assim, por mais que as pessoas tenham debatido sobre, se você traz esse repertório sociocultural diferenciado, as suas ideias vão ser apresentadas de uma forma diferente. Elas não são previsíveis por quem vai corrigir seu texto, tá? Pelo seu corretor. Um segundo caso aí seria também que automaticamente, quando você evidencia o seu conhecimento de mundo e consegue relacionar as informações históricas culturais, você consegue apurar, você consegue demonstrar o seu senso crítico. E isso é fundamental na dissertação, gente. O que você quer é justamente mostrar para o seu corretor que você consegue escrever com essa criticidade, mas que a sua criticidade, o seu senso crítico, ele está respaldado no seu conhecimento de mundo. E por fim, lógico, por que eu vou usar o repertório sociocultural? Porque é uma exigência da competência 2 do Enem, né? A competência 2, automaticamente, além de exigir que você traga conhecimento de outras áreas, na parte da avaliação, vai ser imprescindível, vai ser decisiva a questão de você utilizar o repertório sociocultural. Por quê? Porque vai aumentar no seu critério de avaliação, já que é uma exigência. O Enem ele não coloca como se fosse opcional, ele coloca como uma exigência. E se você atende a uma exigência da prova, automaticamente vai influenciar na correção da sua avaliação. E com certeza vocês estão aí pensando o seguinte: professora, e como é que eu vou conseguir obter ou enriquecer o meu repertório sociocultural? Como eu consigo melhorar, né? Como eu consigo adquirir um repertório sociocultural? Gente, não é difícil não. E também não tem nenhuma receita milagrosa. As dicas são as mesmas. A primeira, a mais importante e acima de tudo, a que sempre reforçamos para vocês é a questão da leitura. Então, a primeira dica, leitura. Principalmente leitura de artigos, de editoriais, de reportagens e de crônicas dissertativas. Porque as crônicas dissertativas apresentam também argumentos. E a forma como você vai ver diferentes autores argumentando ajudará vocês a enriquecer os próprios argumentos, as próprias ideias, tá certo? A segunda dica,
assistir a documentários. Documentários e noticiários. Por quê? Automaticamente eu já acabo entrando na terceira dica. Porque quando você assiste a documentários, você vai entender o porquê de várias situações e de vários assuntos. E os noticiários acabam te atualizando. E uma outra dica de você adquirir repertório sociocultural é estar atualizado. Gente, redação, ela vai fazer um casamento perfeito com atualidades, né? Por mais que você volte, que você relate a questão de contexto histórico, você também vai abordar a problemática social na contemporaneidade, né? De uma forma odierna. Então, estar atualizado é essencial. Uma quarta dica que eu dou para vocês é a questão de sair da rotina. E essa dica de sair da rotina, ela pode ser entendida de várias formas. E eu quero realmente que vocês tenham esse entendimento, né? Essa multiplicidade. Por quê? Porque você pode sair da rotina em vários fatores. Na questão da leitura, na questão do assistir, na questão do conversar com pessoas de diferentes idades, de diferentes profissões. Porque quando você sai da rotina, você aumenta o seu repertório. Seja ele de vocabulário, seja ele de conhecimento, seja ele de vontade de aprender. Então, sair da rotina também é importante. Porque quando você tem uma rotina e só segue aquilo que é habitual, o seu conhecimento ele fica restrito. E você quer mais. Você quer justamente ter, na verdade, várias opções, né? E você só adquire isso quando você tem acesso a várias coisas diferentes. E por fim, uma dica que é muito importante e que é fundamental para o assunto de hoje, pesquisa. Gente, não tem como você adquirir repertório sociocultural sem pesquisar. Todo e qualquer assunto que você for escrever, que você for redigir, tenha a curiosidade de pesquisar. Pesquise. Pesquise quem são os estudiosos daquele assunto. Pesquise quem são os destaques. Pesquise lugares que conseguiram diminuir aquela problemática social e de que forma conseguiram. Então a pesquisa ela é fundamental, porque a partir dela você adquire conhecimento. E o conhecimento é o que você vai querer para poder fundamentar a sua argumentação. Muito fácil, né? Facílimo. Uma outra dica que eu trago para vocês aqui é a questão do uso de citações. Gente, a citação é um recurso muito interessante no seu texto dissertativo. Por quê? Primeiro porque ao mencionar as ideias de autores consagrados, você, na verdade, ajuda a validar os seus argumentos. Você consegue, na verdade, trazer validade, trazer respaldo para os seus argumentos. Aí você fala assim, professora, então a utilização de um repertório pessoal é muito importante, né? Aí eu respondo para vocês, é importante só não, é muito importante e é exigido na realidade Enem. Quando vocês trazem, gente, nomes da ciência, da filosofia, das artes, que você consegue associar esses nomes às suas ideias, automaticamente a sua argumentação ela não vai ser vista de uma maneira aleatória. Você vai, na verdade, apoiar o seu pensamento, a sua criticidade a argumentos de autoridade. E automaticamente você consegue o que com isso? Automaticamente você consegue respaldo. As suas ideias elas serão respaldadas. E elas serão respaldadas em pessoas que dedicaram a vida a estudar aquele assunto, né? Que funcionam como especialistas, que funcionam como estudiosos do assunto. Então, lógico que o seu argumento ele será respaldado e ele terá uma credibilidade gigantesca diante do seu corretor. Observem bem aí o primeiro de dois exemplos que eu trouxe para vocês. A primeira citação que nós temos aí é "O homem é o lobo do homem", de Thomas Hobbes. E aí eu trouxe para vocês o seguinte, essa citação, essa frase, ela poderia ser utilizada em uma dissertação sobre o sistema judicial. E vocês me perguntariam, de que forma, Pro? E ela serviria para quê? A citação serviria para ilustrar o argumento de que o homem, naturalmente,
tem uma tendência para gerar conflitos e que só as leis podem garantir a ordem social. Então, fundamentaria perfeitamente esse seu argumento. E aí observem como ficaria no parágrafo. O parágrafo já estruturado. Observem aí. Em uma sociedade plural, é necessário haver leis que assegurem o bem-estar coletivo. Se não houver controle sobre a individualidade, geram-se, muitas vezes, graves conflitos, pois o homem é um lobo do homem, já afirmava Thomas Hobbes. Observem que não tem dificuldade. Observem que o parágrafo, ele já trouxe um argumento muito bom e que só foi, na verdade, respaldado, solidificado com a frase, com o pensamento de Thomas Hobbes. E aí coube perfeitamente, ficou um parágrafo perfeito, com uma ideia que seria simples e fácil de desenvolver. Com palavras que são fáceis, vocês observem que não tem nada aí no vocabulário que vocês não conhecem. Observem que o que fez com que o parágrafo fosse perfeito foi o argumento que o redator utilizou e a fundamentação, a forma inteligente que ele usou o exemplo da frase de Thomas Hobbes. Um segundo exemplo que eu trago é com a famosa frase de Machado de Assis, do livro Quincas Borba, né? Ao vencedor, as batatas. Observem bem. Essa frase aí, essa citação de Machado de Assis, ela poderia ser utilizada em uma argumentação para reforçar a ideia da seleção natural, em que apenas os mais fortes e preparados teriam condições de sobreviver às adversidades, aos problemas que a própria sociedade apresenta pra gente. E aí, como ficaria no parágrafo? Como é que ficaria a estrutura do parágrafo em si? Observem aí. A competição está presente no dia a dia da sociedade, seja no mercado de trabalho ou mesmo nas relações afetivas. Os mais preparados apresentam-se em posição vantajosa, valendo assim a máxima: ao vencedor, as batatas, de Machado de Assis. Perfeito. Perfeito. Observem que é um parágrafo simples, pequeno, e que ele conseguiu encaixar o pensamento de Machado de Assis de uma forma esplêndida, de uma forma impactante, né? Você está falando aí da questão dos mais fortes, de que só quem consegue sobreviver obtém o êxito, né? E ele conseguiu encaixar perfeitamente a frase de Machado de Assis. Então eu não preciso saber tudo da obra de Machado, mas eu consegui trazer um pedacinho da obra dele para o meu argumento. Uma frase, né? Um pedacinho, um pensamento de um personagem. E aí você consegue perfeitamente atender ao que é solicitado na competência 2 do Enem, que é trazer conhecimento de outras áreas. É difícil? Não, não é difícil. É só você usar o que você sabe a seu favor. Eu já falei isso anteriormente e reforço. Então, assim, se eu tenho uma facilidade com ciências, com biologia, eu vou trazer algo que eu conheço de lá para o meu texto. Se eu tenho facilidade com história, então eu vou trazer da história. Se eu sou uma leitora assídua, se eu conheço vários livros paradidáticos, eu vou trazer, de repente, um personagem que seja impactante para o meu texto. Eu não vou aqui simplesmente trazer uma cópia de trechos isolados de uma obra de um autor. Eu vou trazer, na verdade, uma parte, uma citação que traga uma contribuição para o meu ponto de vista. Eu vou trazer, na verdade, um pedaço que enriqueça o meu ponto de vista. Então, assim, eu vou pegar citações que são relevantes, que são de autores famosos, que são de personagens que realmente tenham impactado naquele assunto que eu for abordar. Ou, de repente, eu consigo transpor, eu consigo trazer uma personagem para um assunto que realmente não era o assunto da obra, mas que a sua fala seja perfeitamente encaixada naquele meu argumento, tá certo? Então, observem como não é difícil. Observem que você não precisa fazer uma seleção minuciosa. Basta você conseguir reforçar o seu argumento com esse conhecimento de mundo, com esse repertório que você vai adquirir fora da escola, né? Fora do seu momento sala de aula. E que envolve precisamente muita leitura.
E no que se refere às citações, gente, usem sempre as citações que são expressivas, de autores que são conhecidos e que tenham muita importância, tanto de forma histórica como cultural para a sociedade. Automaticamente não vai ter erro. Machado de Assis, por exemplo, é um clássico, né? Você consegue utilizar várias obras de Machado em todos os problemas sociais que são apresentados em qualquer tema de redação. Então, na verdade, é só você conseguir estabelecer essa associação. É você trazer da literatura para o seu texto dissertativo. E aí você consegue perfeitamente atender a competência 2 do Enem. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de redação nota 1000 de 2019, que trouxe a questão da democratização do cinema, né? E eu achei perfeito trazer esse texto hoje, porque em vários momentos a autora, que é do Pará, né, Amanda Rocha, ela consegue mostrar pra gente a importância do uso do repertório sociocultural. E vocês vão ver em quase todos os parágrafos. Vocês vão observar que ela faz uso desse repertório sociocultural na verdade, praticamente no texto todo. E eu vou ler para vocês aqui agora. Observem bem. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos, vendidos com exclusividade pela empresa proprietária, mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias do poder. Observem que já no primeiro parágrafo, na introdução, ela usou a questão do conhecimento de história, né? Conhecimento, contexto histórico. Trouxe a questão do feudalismo, da Idade Média e conseguiu estabelecer uma relação com a problemática que envolve a questão da democratização do cinema. Perfeito. E ela não fez nada de forma grandiosa, com palavras que vocês não conheciam, com pensamentos que vocês não conheciam. Tudo que ela colocou aí, vocês têm conhecimento e vocês também conseguiriam fazer. Observem o segundo parágrafo. Nessa perspectiva, ou seja, ela já retomou a ideia do que foi esboçado na introdução. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fenomenal ferramenta de inclusão, de propagação de valores sociais. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia, extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo, só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os seus direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos. Dessa maneira, a concentração das salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Observem que, mais uma vez, a autora ela utiliza do seu repertório sociocultural, agora já trazendo conhecimento do geógrafo Milton Santos. Né? Observem que ela fez isso no primeiro parágrafo de introdução, continuou aplicando a questão do repertório, da diversidade sociocultural, ao citar Milton Santos, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, e vocês vão observar que ela vai continuar aqui, no restante do texto. Vamos lá. Outro sim, os preços abusivos de ingressos, a divisão das salas em categorias de conforto e a proibição de entrada de bebidas e alimentos que não sejam vendidos no estabelecimento, dividem ainda mais a sociedade. Isso pode ser explicado pelo teórico Pierre Bourdieu.
o qual afirma que todas as minúcias de um indivíduo constituem simbologias que são constantemente analisadas pelo corpo social, isto é, o poder de compra. As características pessoais e o acesso a bens e serviços refletem quem é o homem para outrem. Dessa forma, o alto custo praticado pelas redes cinematográficas violenta simbolicamente aqueles que não conseguem contemplar as grandes telas e aumenta a desigualdade. Observem que, mais uma vez, ela fez uso dessa questão do repertório sociocultural. Agora, ao citar o teórico Pierre Bourdieu, né? Então, há uma riqueza. Mostra para o corretor que ela conhece diferentes áreas e que, de forma grandiosa, ela conseguiu trazer esse conhecimento dela para o texto. E isso foi valorizado. Tanto foi valorizado que ela recebeu a nota máxima, ela recebeu a nota 1000. E por fim, para finalizarmos, para fechar aqui o texto, a conclusão dela ficou da seguinte maneira. Portanto, cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Além disso, é responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Como feito social, a democratização do cinema no Brasil será uma realidade, destruindo, assim, barreiras e feudos sociais. Observem que ela fechou de uma forma brilhante. Ela conseguiu retomar o que ela falou anteriormente, ela conseguiu responsabilizar Estado, município, iniciativa privada e, principalmente, o órgão que é responsável pelo problema, que é a Ancine. E apresentou medidas para a Ancine que são perfeitamente executáveis. E ainda por cima, trouxe a questão da Ancine ter uma comunicação mais efetiva para realizar as denúncias sobre os preços abusivos. Então, ela conseguiu suprir tudo que é exigido pelas 5 competências do Enem. E ainda retomou, na verdade, ela conseguiu fechar a conclusão, retomando a ideia apresentada lá na introdução, que foi a questão do feudalismo. E aí, com isso, ela conseguiu fechar o texto de uma forma fantástica, espetacular. E aí, eu termino a aula fazendo uma pergunta para vocês. Tudo que ela fez, vocês conseguem fazer? E eu mesma respondo, conseguem. Não tem nada aí de ideia que seja diferente do que você consegue aplicar. Tudo que ela conseguiu organizar e escrever, você também consegue. É só uma questão de pôr em prática tudo que você aprendeu. E, acima de tudo, trazer para o seu texto as outras áreas que vocês tanto se familiarizam, tá? Observem bem. Na verdade, você vai trazer o que você já sabe. É usar o conhecimento que você tem a seu favor. E aí, organizando as suas ideias e as suas argumentações, você consegue também ter um texto tão bom quanto o dela, ou ainda melhor. Porque eu sei que potencial para isso você tem, tá certo? Vamos parar por aqui hoje. Um beijo e fiquem com Deus.